Seja bem-vindo, seja bem-vinda para que a gente continue a leitura do livro Garra. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, Educar para a Garra, e o capítulo 11, Arenas da Garra. Estamos aí na reta de chegada, na reta final da leitura desse best-seller, que para mim, né, sendo repetitivo, mas é importante a gente repetir o óbvio também, para que ele seja claro, para que ele fique de forma muito contundente para você, é um elemento chave para o ano de 2026, que você tenha mais garra, que você tenha mais perseverança e tenha paixão para fazer frente às adversidades que o ano de 2026 nos promete. Vai ser um ano bastante, na minha visão pelo menos, desafiador. Temos política, temos cenários globais aí que se colocam à nossa frente, mostrando para nós que nós precisamos ter uma mentalidade forte, né, uma mentalidade bem desenvolvida e também ter muita garra para fazer frente a esse cenário que se apresenta. Para a gente começar, no começo aqui já do capítulo tem essa frase que diz o seguinte: o que não me mata me fortalece. Perdão. O que não me mata me fortalece. Que é uma frase do Nietzsche que ela traz aqui. A visão geral do capítulo, na minha opinião, ela vai explorar, nesse capítulo 10, como pais desempenham um papel crucial na construção da garra em seus filhos. Mas prestem atenção, não somente como um pai, como um líder, porque muitos ensinamentos que estão aqui, claro que, por exemplo, lá no final ela vai dar 4 passos para a família, então, naturalmente, a gente está falando de um núcleo parental. Mas tem muitas observações, muitos insights que servem para líderes, para liderados, inclusive, impactarem seus líderes, para pares, né? Às vezes você é gerente de uma área, por exemplo, financeira e quer estimular o gerente da área comercial, ou você está na área de marketing e quer influenciar a pessoa da área de TI, do jurídico, enfim. Então ele serve também para isso. Para aqueles meus liderados, né, se eu estou num cargo de coordenação, gerência, aquelas pessoas que estão imediatamente abaixo de mim, se eu sou um supervisor, um analista, e também quero influenciar o meu líder imediato, ou se eu quero influenciar o meu par. Eu sou um coordenador de uma área e quero influenciar um coordenador de uma outra área. Eu sou gerente de uma área e quero influenciar o gerente de uma outra área. Então funciona muito para a gente se preparar para a questão da cultura da garra, que nós vamos falar mais para frente. Eu quero começar aqui por um exemplo do Quarterbacker, que ela cita aqui, que até inclusive é uma história, pelo que eu percebi aqui, ele começou no beisebol, e aí ele migrou no longo da trajetória dele, ele migrou para a NFL, para o futebol americano, jogava no 14ers, e ele foi MVP, inclusive, então ele teve uma história de bastante sucesso. Ele teve, quando ele se aposentou, ele foi classificado com níveis, com números extraordinários, como o melhor quarterback, se não me engano, da NFL. E ele diz que, quando, ainda na época de beisebol, meu pai olhou firme para mim e disse: você não pode desistir, você sabe rebater, então precisa voltar e treinar mais. Então perceba, o pai aqui exercendo a função do direcionador. Lembra quando a gente fala sobre, às vezes, um sermão? Mas aqui ele falando assim, ó: meu pai olhou firme para mim e disse: você não pode desistir. Talvez não deu certo, né? Pense numa atividade da empresa, para os seus filhos, com a sua esposa, seja o que for. Às vezes um projeto não sai como a gente imaginou. Faz parte, né? A gente não vai acertar todas as vezes, mas a gente acerta quando a gente consegue reencontrar o caminho de forma inteligente. E aqui ele está falando: você sabe rebater, né? Por algum motivo a gente não conseguiu ter o desempenho que esperávamos, mas você sabe rebater. Então precisa voltar e treinar mais. E aí, na sequência, ele dizia que ele ouvia vaias à noite quando ele jogava, enfim, quando ele não conseguia dormir, mas ele tinha medo de ligar para o pai dele. Então, quando ele não jogava bem, tinha algum problema, mesmo assim ele tinha medo de ligar para o pai dele, porque ele sabia o que o pai dele ia dizer: aguente até o fim, Steve.
Então, ou seja, o pai dele tinha colocado nele, de certa forma, esse drive de persistir, de fazer frente sempre à adversidade que aparece. Aqui ela vai dando outros exemplos, né, de paz, de amor bruto, que ela chama, enfim. E aqui, para mim, eu fui avançando e anotei o seguinte, né? O papel do pai ou do líder, de quem está direcionando e quer que a cultura da garra, né, que essa garra cresça na pessoa, é reforçar a autoestima. Então, o papel do líder, o papel do pai, é que a gente reforce de fato essa autoestima e fazer o que precisa ser feito através de um direcionamento inteligente. Então, assim, quando eu reforço a autoestima do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, né, enfim, de quem está ao meu redor, e conduzo ela de uma forma inteligente para o que precisa ser feito, eu estou permitindo que a garra cresça nessa pessoa. Um outro trecho que eu quero destacar aqui, assim, ó, muito de levar uma coisa até o fim vem do fato de acreditar que é possível realizá-la. Essa convicção nasce da autoestima, e a autoestima vem de como as outras pessoas nos fazem sentir em nossa vida. E um outro trecho para se conectar com isso é: se você quer terminar as coisas, precisa se dedicar a elas. Então, por isso que reforça essa missão de reforçar a autoestima. Você sabe rebater, precisa treinar mais, o desempenho não foi como a gente imaginava, o adversário às vezes foi um pouco melhor, a gente tem que reconhecer o mérito dele, mas aí então compete a nós chamar a responsabilidade e ir lá fazer. Na aula anterior nós falamos sobre a questão da esperança, né, que não é para ficar esperando, é para você acreditar que as coisas vão melhorar e que depende de você, que você tem controle sobre essa situação. Mais adiante aqui no livro, tem uma tabela que ela coloca, né, uma linha. Então ela tem um quadrante, na verdade, que tem um estilo de pai mais compassivo, pouco compassivo na outra parte, pouco exigente e exigente. Então, nisso, na visão dela, formam 4 estilos parentais: o permissivo, o sensato, o negligente e o autoritário. O autoritário é aquele que exige, mas ele não consegue reforçar a autoestima, às vezes é grosseiro, então, ou seja, ele é pouco compassivo. Na visão dela, e no meu entendimento, daí fica claro que o melhor estilo é aquele que reúne você ser compassivo no sentido de reforçar a autoestima, de entender, às vezes, a dificuldade, ver se a criança, ou seu esposo, sua esposa, seu liderado, seu líder, enfim, as pessoas que estão ao redor de você, né, você tem que ter esse filtro de saber se as pessoas que estão ao seu redor de fato entregaram tudo que podiam entregar e não conseguiram avançar por algum motivo, então precisa treinar, precisa rever a estratégia, seja o que for, então você faz isso porque você tem a régua da exigência. Se você for pouco exigente, aí você vai ser permissivo, ou seja, você vai não estimular e não direcionar de forma adequada. Você pode ter uma empatia com aquela pessoa, seja, de novo, né, seu líder, seu liderado, seu par, seu cônjuge, seu filho, enfim, seja quem for, você vai ter uma empatia de entender a situação, mas por não ter exigência, você não vai conseguir direcionar. Então, esses estilos, eles acabam ou não direcionando, ou não conseguindo ter empatia para entender a situação e direcionar da melhor forma. Aqui mais para frente, ela fala sobre imitação e emulação, né? Então, que para educar para a garra, tem que ficar claro que os pais valorizam a longo prazo. Ou seja, quando a gente olha, a gente vê que muitas vezes a gente acaba imitando ou emulando alguém. Então, as crianças não apenas copiam os pais, mas valorizam valores e atitudes. Especialmente quando vem os pais perseguindo metas de longo prazo, como paixão, perseverança. Não como paixão, com paixão e perseverança. Porque isso ensina pelo exemplo. É você mostrando para o seu filho como a garra, como essa capacidade de ter paixão, de ter persistência, de ter perseverança, se aplica
na prática. Porque quando a gente tem um objetivo de longo prazo, como o nome diz, ele é de longo prazo, então a gente não vai realizá-lo na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro semestre. Muitas metas, muitos objetivos que nós temos, precisa de tempo, precisa de esforço, precisa de energia. Então, quando você aplica isso na sua vida, você está mostrando para os seus filhos. E agora vamos também levar isso para a empresa. Se você é um líder que demonstra um compromisso diário com metas de longo prazo, seja para o seu par e para os seus liderados, você vai mostrar como você utiliza a garra para alcançar os seus objetivos. Aqui eu trouxe de novo uma anotação baseada aqui num trecho que ela destaca sobre Jürgen, sempre apontava maneiras específicas para Toby aprimorar o seu trabalho. Então ela está contando aqui sobre um caso de empresa, né, de experiências, e aí é o feedback orientativo e assertivo. Ou seja, às vezes a gente vai lá e tem a necessidade de contar a nossa história, de por que há 10 anos a gente fazia aquela situação de um modo diferente, que no nosso momento, né, na nossa época, era mais difícil. Né? Eu escutava meu avô falando para o meu pai que na época dele era mais difícil, meu pai falava que na época do meu pai era mais difícil, e eu falo para os meus filhos que na minha época era mais difícil. Então essa história, às vezes, pouco contribui. Mas quando a gente dá um feedback assertivo, lembrando o caso do Steve, você sabe rebater, precisa treinar mais, significa que a gente está pegando a história da criança, a história do nosso liderado e direcionando de forma adequada, orientativo e assertivo. Aqui, para servir de não vou dizer um fechamento, mas um resumo desse capítulo, que também fica para mim uma mensagem, o feedback de reforço e de confiança, ele tem que alcançar objetivos. O primeiro é direcionar no feedback, né, para que vá para o segundo passo, que é encontrar uma saída. Então, o feedback e reforço da confiança, ele tem esse papel de direcionar, mas também de colocar a pessoa num meio de encontrar a saída. Porque pode estar no impasse, pode estar numa quebra de confiança, pode estar em dúvida, pode haver alguma situação que o feedback, quando ele ajuda a pessoa a encontrar a saída, ela reforça a questão da garra. E claro, né, sem a gente esquecer o compromisso com as metas. Então, quando a gente consegue olhar esse feedback e pautar nas metas de longo prazo, naqueles níveis de metas que a gente tem, a gente vai mostrar para a criança, para o nosso líder, para o nosso liderado, seja para quem for, que a gente está olhando e a gente está caminhando em direção àquele objetivo. De certa maneira, para a gente ser mais objetivo, nas aulas seriam esses os feedbacks que eu tenho, ou melhor, essas observações que eu tenho. E aqui, eu vou trazer 2 perguntas para a gente pensar. A primeira é, como você pode aplicar o equilíbrio entre compaixão e exigência na educação da garra, tanto do seu filho, né? Imagine a sua situação. Então vamos lá. Como você pode aplicar o equilíbrio entre compaixão e exigência na educação da garra dos seus filhos, dos seus liderados, para que a gente consiga criar um direcionamento adequado, um direcionamento assertivo. E a outra, olhando para a sua história, né, quando você revisita, quais exemplos de garra, de perseverança, de feedback que você viu que podem servir de inspiração para você aprimorar e utilizar. Porque, como eu falei antes, né, às vezes a gente aprende com o acerto das pessoas, como as pessoas fazem, olhando para essa questão do feedback de direcionamento, da educação para a garra, elas fazem do jeito certo, mas algumas pessoas não fazem do jeito mais adequado, da melhor maneira. Então, como você pode aprender com os 2 caminhos? Com aquela pessoa que serve como um modelo para você aplicar com seus filhos, com seus liderados, mas também aquela pessoa que você vê que ela, por exemplo, é muito exigente e não acaba tendo
a questão de empatia, né, acaba não sendo tão compassivo, ou o contrário, uma pessoa que consegue ter empatia, mas não consegue exigir na medida certa. Então, quem é uma pessoa, uma referência, e quais são as atitudes que ela tem para que você se inspire em se tornar um modelo de educação para Garra. Tá certo? Agora a gente pode avançar para o capítulo 11. No capítulo 11, ela fala sobre arenas da Garra. Quando a gente olha Arenas da Garra, esse título me lembra muito a questão, por exemplo, do Coliseu. Na hora que eu lembro que na primeira vez que eu li isso, eu pensei, pô, será que ela vai falar de ambientes extremamente desafiadores? Não é nesse tom, especificamente falando, né? Às vezes a gente lê um capítulo, a gente lê um título, a gente acaba tendo uma visão, um pré-conceito, né? Não um preconceito, né? Um conceito prévio. E quando eu li isso, eu pensei, me veio na hora sobre isso, né? De como as pessoas evoluíam nisso. Aqui ela vai pincelar de novo, né, algumas coisas sobre o interesse, e de novo eu me lembrei daquela frase, ou melhor, perdão, aí eu me lembrei da palavra interesse, que é a nossa capacidade de diferir, né, de diferenciar, né? Então, ser uma pessoa interessante é ser uma pessoa diferente. Eu saber ter interesse em algo significa eu saber diferir o que fazer do que não fazer. E quando ela vai falando sobre as crianças que desabrocham, que encontram o que fazer, para mim fica claro assim, que o papel do pai, o papel do líder, é encontrar e despertar na pessoa um interesse em solucionar problemas, desafios, em encontrar saídas. Então, quando a gente olha, aqui ela vai falando mais das crianças, né? Então, por exemplo, acredito de verdade que as crianças desabrocham quando passam ao menos parte da semana fazendo coisas difíceis pelas quais se interessam. Então é como se a gente fosse montar um quebra-cabeça, é extremamente difícil, e aí a gente, daqui a pouco, aquele quebra-cabeça fica fácil, porque ele tem, sei lá, 200 peças. Então vamos para um de 500 peças. Então a gente vai passando parte da semana fazendo coisas difíceis que acabam despertando interesse. E aí, discorrendo na leitura, uma outra anotação que eu fiz aqui, que é a regra de a gente entender que para a criança em especial, né, eu acho que funciona mais para a criança isso, que a gente precisa combinar, né, fazer uma junção entre coisas difíceis e legais, ou divertidas e desafiadoras. Então, quando eu consigo, por exemplo, olhando para os meus filhos, combinar algo difícil e desafiador, e eu consigo ir elevando o nível, né? Então eu junto algo difícil com algo desafiador, pego algo como quebra-cabeça, enfim, que vai ser difícil para a criança fazer e é desafiador, mas acaba sendo legal, eu combino isso, eu consigo fazer com que ela desperte cada vez mais interesse e consiga ir evoluindo, consiga ir desenvolvendo uma habilidade. Se eu pego, por exemplo, aqui eu anotei divertido e desafiador. Se eu pego algo chato para uma criança e desafiador, talvez ela não vá conseguir despertar interesse e querer continuar fazendo aquela atividade. Se eu pegar algo divertido, mas que seja fácil, pode ser que até por ser fácil demais, ela perca o interesse. Então, quando eu junto algo divertido e desafiador, algo que a criança vai fazer por diversão, vai ver graça naquilo, mas ela sabe que ela está evoluindo, que a gente consiga estimular isso através do desafio, a gente consegue criar uma arena da garra, como ela chama aqui. Então, pense nisso, como é que você está criando arenas da garra para os seus filhos. Aí aqui ela também cita, né, sobre a questão de Hall da Fama da NFL, de pessoas que tinham essa atividade extra, fora da extracurricular, né, durante um tempo, e aí ela chega à conclusão de que era pelo menos durante 2 anos. Nisso, vai levar para uma parte que eu anotei aqui mais para o final, que vai combinar muito com o que a gente está falando agora, que ela criou a regra, baseado nisso, a regra da atividade difícil. A regra da atividade difícil, ela consiste em 4 passos. O primeiro passo da regra da atividade difícil é: toda a família
precisa praticar uma atividade difícil. Então, você tem que combinar com a sua esposa, com o seu marido e assim por diante, uma atividade difícil para fazer. O passo 2 é que você pode trocar de atividade. Então, imagine que eu tinha começado a treinar jiu-jitsu e eu me lembrei disso, né? Então, beleza, eu vou começar a treinar jiu-jitsu. Eu posso trocar a atividade de jiu-jitsu? Posso trocar, com uma condição, somente quando o ano acabar. Ela fala de temporada, né? Mas vamos falar em um ano acabar. Então, vamos supor que para o ano de 2026 eu estabeleça uma atividade, uma meta difícil. Então, eu vou pegar um treino, uma atividade que eu nunca fiz, ler um livro a cada 15 dias. É uma atividade difícil. Eu posso trocar essa atividade? Posso, somente para 2027. Então, a partir do momento que eu escolhi uma atividade difícil, eu vou conduzir ela ao longo do ano. O passo 3 é que quem escolhe a atividade é a própria pessoa. Então, por exemplo, eu não posso pegar minha filha, por assim dizer, e dizer: filha, a partir de agora você vai treinar de forma profissional, né, de uma forma bem direcionada, dirigida, vôlei, se ela não quiser. Eu posso estimular, eu posso conversar com ela, mas a atividade vai funcionar quando a própria pessoa escolhe. E o passo 4, que daí é uma sugestão dela, é: ao chegar no ensino médio, a criança escolhe a atividade, tudo certinho, mas a prática passa para 2 anos. Então, a gente segue os mesmos 3 passos, mas quando a criança atinge uma idade maior, né, de 14 para 15 anos, essa atividade tem que passar por no mínimo 2 anos. Então, você vai treinar vôlei? Pode trocar de atividade? Pode, depois de 2 anos. Vai treinar futebol? Pode, depois de 2 anos. Tênis, imagine o que for. Então, vamos lá para a gente marcar bem isso. Passo 1, toda família precisa praticar uma atividade difícil. Passo 2, você pode trocar de atividade, mas só no ano seguinte. Então, trace uma meta para 2026. Se você quiser trocar, você vai poder trocar somente em 2027. E quem escolhe a atividade é a própria pessoa, né, para você não empurrar alguma atividade goela abaixo. E ao chegar no ensino médio, ao escolher essa atividade, ela tem que permanecer por no mínimo 2 anos. Para a gente fechar aqui e deixar 2 perguntas para vocês é: que tipo de atividade desafiadora e divertida você pode incorporar na sua rotina? Então olhe para a sua rotina e que atividade que hoje você não faz ou não faz de uma forma com uma energia empregada, com esforço disciplinado, que atividade desafiadora que pode ser divertida, você pode incorporar na sua rotina e qual é o impacto positivo que ela vai ter na sua vida. Então pense nisso. E uma outra é: como você pode ajudar alguém a entender que o sucesso vem com o tempo e a prática constante. Então revisite o que nós falamos sobre o esforço vale o dobro. Então a gente fala que o esforço vale o dobro. Se o esforço vale o dobro, a gente entende que o sucesso vai chegar, mas ele precisa de uma prática constante, prática disciplinada, como a gente viu aqui. Eu anotei isso para a gente falar, né, sobre educar para a garra, o papel dos pais, o gráfico, criando espaços para desenvolver a garra. E veja, se você está me acompanhando na leitura do livro como eu estou sugerindo, a gente chegou agora no 10º... Ui, fechei o livro aqui, deixa eu abrir de novo. Nós vamos chegar na cultura da garra. E a cultura da garra, ela começa na página 249. Então perceba, em 6 dias a gente leu aí quase 250 páginas. Então é bem possível de ler. Então fica como direcionamento para a gente concluir. Ler da página 249 a 283. Dão 34 páginas. Então tá bem tranquilo da gente fazer esse desafio em 7 dias. Dando sequência, nós vamos falar sobre a cultura da garra e fazer um fechamento do livro, um fechamento dos principais insights. Se você ainda não me passou o seu e-mail, tem um link aqui embaixo para você passar o seu e-mail, no qual eu vou concluir o resumo em PDF para você, vou te mandar por e-mail, vou fazer um mapa mental também, para que você
pegue os ensinamentos do livro e aplique na sua vida, seja para aspectos pessoais ou aspectos profissionais, para que a gente comece 2026 com a faca na bota, que a gente comece 2026 com muita garra. Eu quero despertar em você essa paixão pela perseverança, essa paixão pela persistência. Eu quero falar sobre esse livro que eu já separei aqui. Eu já li esse livro. Esse livro eu li antes do Garra. Eu confesso para vocês que eu até estava procurando aqui e eu não encontrei que ano que eu li. Eu, se não me engano, eu li em 2019, foi antes da pandemia, e o Garra foi depois da pandemia. Eu tenho na minha memória algo assim. Fala sobre a nova psicologia do sucesso. A própria Angela Duckworth, não sei como é que pronuncia o nome dela, ela comenta sobre alguns estudos da Carol Dweck no livro dela. Esse é um livro que tem 280, acho que também é para ler, se não me engano, acabei fechando aqui. Até notas, nós temos 275 páginas. Eu percebi, falando de forma informal com alguns amigos, que falaram, é legal essa tua proposta aí do Desafio Garra, mas ler um livro em 7 dias é bastante desafiador, eu não vou conseguir acompanhar. Se a gente olhar em 10 dias, nós estamos falando de algo como 25, 30 páginas por dia. Seria você ter um período de ler 10 páginas de manhã, 10 ao meio-dia, 10 à noite, ou 15 de manhã, 15 à noite, dependendo do seu ritmo. Eu acho que 10 dias, talvez para quem ainda não despertou interesse, eu também concordo que, para mim, reler um livro talvez seja mais fácil de assimilar o conteúdo do que se eu estivesse lendo ele pela primeira vez. Então, a minha ideia é que a gente inicie o mês de novembro lendo Mindset. Eu vou fazer uma conta aqui certinho por capítulo. Eu vou montar um material para você seguir com a gente, com perguntas para que você leia, ou melhor, perguntas para que sirvam de guia durante a sua leitura. Por isso, se cadastre, que eu vou mandar para você um guia para a gente ler o Mindset junto. Perdão. Então, eu vou montar um guia de leitura para você do Mindset. Então, é importante que você se cadastre, que junto com o Garra, eu vou mandar esse guia para você, para que a gente leia o Mindset. Pelo que eu estou vendo aqui, vai dar algo como 20 dias para que a gente leia. 17 dias e 18 dias, algo assim. Mas eu vou montar um guia para você. Ainda não está pronto, mas mande o seu e-mail, que na sequência eu vou mandar para você um guia de leitura do Mindset. Muito obrigado por você estar me acompanhando nesse projeto. Esse vídeo eu tinha o objetivo de fechar com menos de 30 minutos. Estou conseguindo, para que a gente consiga tornar o conteúdo também interessante, sem perder o fio da meada, que a gente consiga passar a mensagem central. Mande esse vídeo para alguém que faça sentido ter conteúdo, que ter acesso a esse conteúdo. Então encaminhe para alguém esse vídeo para que ele também tenha acesso a esse conteúdo e comece o ano que está por vir com mais garra e disposição. Tá certo? Muito obrigado por me acompanhar aqui até o capítulo sobre cultura da garra e aí a gente fazer um fechamento desse best-seller para que você aplique garra no ano de 2026. Muito obrigado, até mais.